diversidade e um pouco sobre como é que a gente trabalha isso, o que que a gente pode fazer, né? Eu chamei nossa conversa de liderança empática, tá? Como equilibrar esse bem-estar com a alta performance e o encontro com o diferente, ok? Ok. E qual que é o nosso objetivo aqui hoje? Né? E a gente conseguir se sensibilizar um pouco em relação ao tema, né? E a gente poder tomar consciência sobre a questão do tema e o impacto dele no ambiente organizacional. É a gente trabalhar um pouco e pensar, né, nos nossos vieses inconscientes. Vocês já ouviram essa palavra, todo mundo? Legal. É a gente boa. É a gente pensar, né, como é que a gente pode criar ambientes seguros de diálogo, reflexão e conectar isso com a questão da performance, tá certo? Tem bastante coisa para a gente falar. É um tema grande. Quer dizer, esse tema aqui é um tema fio de cabelo, né? Aquele tema que você puxa o cabelo e vem uma peruca. Então, a gente vai conversando, a gente consegue falar algumas coisas, o que não der, ou a gente marca para conversar um outro dia, ou vocês fazem perguntas, tá bom? Tudo não dá, né? Mas a gente vai conseguir passar por bastante coisa, tá bom? Por que que eu tô falando isso? Porque a gente vai fazer um aquecimento e eu tenho um exercício que vai demorar um pouquinho no começo, tá? Mas a nossa agenda, ela vai passar pelo tema, por 3 blocos. Falar então sobre diversidade, equidade e inclusão. Depois a gente fala um pouco dos vieses, que são bem importantes, e é quem puxa a fila, né, da questão da diversidade, e a gente fala da empatia e do papel do líder. Beleza? Então, agora, esse exercício que eu vou passar. Ixi, fiz uma caca aqui. Esse exercício que eu vou passar para vocês é um exercício que a gente vai demorar um pouco mais, mas é bem legal para a gente entrar no tema, tá? Eu vou separar as salas aqui. Enquanto nós estamos? 22. Vou fazer. Quanto que dá para dividir? 7. Vamos ver se dá para dividir 7. 4, 4, 4, 4. Por que ficou uma sala com 2, será? Então, como é que nós vamos fazer esse exercício? Deixa eu pôr aqui para vocês, para a gente começar. Eu trouxe, para a gente começar a pensar na questão da diversidade, várias frases, tá? Para que a gente possa ler agora aqui na tela, vocês me falem se está claro, se está dando para ler. E cada um escolhe uma para interpretar, para criar uma história, tá bom? Então, cada um vai escolher uma dessas frases, aquela que se identificar, são várias frases aleatórias, vai pegar essa frase e vai pensar numa história, como se fosse você, tá bom? Então, vocês vão incorporar esse personagem. Então, à medida que vocês incorporarem esse personagem, vocês vão pegar 2 minutinhos para contar, para pensar numa história que vocês vão contar no grupo, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, seleciona uma história, uma frase, incorpora o personagem, pensa um pouco numa história, desenvolve. O que essa pessoa faz, por onde ela vai, onde ela trabalha, como que é a vida dela, quais são os desafios que ela enfrenta no dia a dia, quais são as oportunidades que ela tem no dia a dia. Então, a gente vai pensar no que a gente pode falar sobre essa pessoa que é dona dessa frase, que somos nós. Do que ela se alimenta, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho nessa história. E a gente vai contar para as pessoas que estão no grupo com a gente. As pessoas que estão no grupo só vão ouvir, não vou falar nada na hora, vão ouvir a história. A história tem que ter 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo falar, tá? Depois que você contou essa história, 2 minutinhos,
As pessoas que estão no grupo, aí sim a gente pode comentar. Como é que ouviu, o que foi importante. Só que a dona da história não vai falar, só vai ouvir. Como é que ouviu, o que foi importante, o que chamou atenção, o que levou a vocês a pensar em alguma coisa sobre aquela história. Tá ok? Hora que acabar, a gente vai para outra pessoa. Então, outra pessoa vai contar a história que ela já pensou. Daí todo mundo teve 2 minutinhos para pensar na sua história. Conta a história em 2 minutos e para de falar. Os outros aí vão falar. Ah, eu senti isso quando eu vi a história da Maria Fernanda, eu pensei sobre isso, eu gostaria de entender como esses desafios afetam tanto ela, eu queria entender o que atrapalha a vida dela, eu queria saber, eu queria dizer para ela que eu me preocupo com ela, que eu estou à disposição, o que vocês sentirem vontade de falar, tá bom? Sobre a história. Tudo bem até aqui? Perfeito. Rafael, Arthur, Bruna, Virgínia, Renata, todo mundo? Sim. Tá. Sim. Então, depois que os 3 do grupo contaram, vai dar 3 ou 4, tá? Em cada grupo. Aí vocês vão, no final, ter mais 3 minutinhos para falar um pouco sobre como vocês enxergaram essas histórias e essas pessoas, o que chamou a atenção e trocar um pouco mais para trazer aqui para nós. Tudo bem? Então vamos lá, que eu vou pôr vocês na sala. Cada um já escolheu sua história? Todo mundo copiou sua frase? E todo mundo voltando, muito bom. Tem gente fazendo aula em dupla. Boa. Será que voltou todo mundo já? Acho que sim, né, minha gente? Deixa eu ver. Voltamos. Muito bom. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre o exercício, sobre coisas que chamaram a atenção, quando a gente fala do tema da diversidade e inclusão, sobre percepções, sentimentos. Um de cada vez. Tá, ninguém está falando, eu vou começar do nosso grupo, pode ser? Então vai, conta do seu grupo, Renata. Do meu grupo, a gente chegou a um entendimento assim, de preconceito, né? E cada um no seu tema diferente, mas em comum teve muita questão de preconceito ou por falta de conhecimento, né? Que foi uma questão religiosa, por exemplo, ou por falta de. Olha, eu não sei nem o que usar, por falta tipo, bullying em questão do sotaque, sabe? Da questão Uhum. das cidades do interior. Então, assim, juro, eu não tenho palavra para qualificar esse tipo de coisa. Uhum. E a outra história, no caso, assim, não teve um preconceito em si, né? Mas a questão da dificuldade, né? De ser mãe solo, enfim. Mas Tá. não existe uma compaixão, sabe? Uma falta de compaixão e empatia social, Uhum. né? Mas no grupo, não. Teve aí uma empatia, assim, bem bacana. O grupo se sensibilizou. Boa. Sim. Legal. Mais algum grupo quer comentar? Isso foi o que aconteceu no nosso também.
A gente acabou pegando as histórias que se coincidiam, né? Eu e a Fabi, a gente estava falando ali sobre filhos, e a Fernanda sobre a questão do inglês, e o Alex de ser um homem num ramo feminino. E o que a gente ficou perceptível em todas as histórias é exatamente a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, e a gente foi até um pouco além, né? A gente já trouxe isso para uma realidade fática ali, trabalhando, e a pessoa não conseguir cumprir algum prazo, ou não conseguir ir a um determinado evento da empresa, justamente pelas suas situações pessoais. Mais alguém? Algum grupo trouxe alguma coisa diferente, alguma percepção diferente? Identificou algum ponto? Teve algum sentimento, positivo ou negativo? Se bem que não existe sentimento positivo ou negativo, né? Sentimentos, emoções. Uma coisa que a gente debateu bastante no nosso grupo era a questão de idade, quanto o início de carreira e a aparência mais jovial meio que tira o teu crédito principalmente como advogado na área contenciosa, é um pouquinho mais presente das pessoas te reduzirem porque você realmente não tem tanto tempo de experiência, e que não é uma coisa que reflete experiência ou reflete o saber. Legal. Para a gente começar a pensar que a diversidade, né, gente, tem coisas explícitas e coisas não explícitas, né? Eu gosto de falar de diversidade, eu gosto de usar a palavra diferença, porque quando a gente está falando aqui de diversidade, né, nós estamos falando de um conceito do diferente. Então, vamos prestar atenção aqui, né? A diversidade é essa variedade de características e identidades que as pessoas trazem consigo. E ela traz alguns fatos objetivos, que vocês já ouviram falar, que é o gênero. Opa, gente, desculpa. Que é o gênero. Não mudou meu slide para vocês? Não, tá no aquecendo. Agora mudou. Que a gente está falando de diferenças de gênero, de raça, de idade, de origem social ou cultural, né, de orientação sexual. A gente está falando de deficiência. E aí, quando a gente começa a falar disso, a gente começa a falar que diversidade é todo mundo que está sentado na mesa. Porque todos somos diferentes. Eu nem gosto de usar a questão da diversidade só nas causas aparentes, porque diferença de pensamento é diversidade. Né? Ao a gente não aceitar uma religião de uma pessoa, ou a gente não conseguir enxergar isso, nós estamos falando que a gente está olhando para coisas que são diferentes, que são diversas, certo? Então, aqui a gente tem um conceito mais voltado para a questão da diferença, da diversidade, e aí a gente vai começar a olhar para o que é a inclusão. Nós vamos começar a juntar isso mais ali na frente, tá? Inclusão já se torna o ato intencional da gente criar um ambiente onde as pessoas se sintam respeitadas, seguras, valorizadas, para contribuir com o que elas trazem, com o que elas têm, né? Com as questões delas, cada uma a sua. E aí a gente está falando do que pode favorecer a inclusão, do que podem ser coisas positivas para a inclusão. A gente ter, sim, políticas e práticas que abrem o espaço para a participação de todos. Então, a gente tem práticas onde a gente traz os temas, conversa, inclui as pessoas, dá voz para todo mundo numa reunião, não deixa que uma pessoa só domine, já estou entrando no dia a dia, tá, gente? Não deixa que só uma pessoa fale naquela reunião, todos têm que participar, não deixa que só uma outra pessoa que eu me identifico é importante, mas todos estão ali juntos. Então, a gente traz políticas e práticas. Cultura de respeito, claro, a gente traz um ambiente de pertencimento para todas as diferenças serem valorizadas, ou seja, se a gente está falando que inclusão é uma coisa intencional,
a gente tem que olhar para isso, como é que a gente está dando consciência e clareza para isso, né? A liderança inclusiva, os líderes que reconhecem e acolhem as diferentes perspectivas. Então, vejam, perspectivas, nós não estamos mais falando nem de raça, nem de idade, nem de gênero, nem de geração, nem de nada. Nós estamos falando de diferenças de perspectivas, né? Participação ativa, espaços de fala, decisões compartilhadas. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente não está falando de quem está sentado na mesa, a gente está falando de quem participa e tem voz nessa mesa. Então, como é que a gente pode começar a trazer para a mesa todas as vozes que a gente possui no dia a dia? Tudo bem até aqui? E aí a gente entra no conceito de equidade, que também é um conceito super importante, porque a gente não fala de igualdade, a gente fala de equidade. Então a gente fala de reconhecer as pessoas a partir dos pontos que elas estão, a partir do que cada um pode oferecer, a partir dos recursos que cada um tem. Porque aí a gente garante o quê? Igualdade de oportunidade, né? Mas a gente não garante igualdade, né? Então, assim, igualdade. Vocês já viram o Museu da Empatia? Quem já conheceu o Museu da Empatia já ouviu falar? Eles fizeram em São Paulo, mas se vocês entrarem no site, vocês vão ver que eles criaram um museu. Eu não sei se foi na Alemanha ou se foi na Inglaterra, agora eu já me esqueci. Da empatia, e eles começaram a fazer em vários lugares do mundo. No Brasil eles fizeram. Onde as pessoas, cada uma tinha uma história, tem uma história, eles gravam essas histórias e eles colocam o número do sapato. E aí, quando você vai escolher a história, você escolhe o número do sapato para você poder calçar o sapato do outro e sentir, né, perceber da partir do sapato do outro, da perspectiva do outro, da realidade do outro, a história que ele está te contando. Então, igualdade é citar todos nós aqui. Nós estamos em 26 pessoas na sala e eu dou um sapato 36 para todo mundo. Todo mundo vai ganhar uma sapatilha azul tamanho 36. Estou sendo justa? Talvez. Mas eu estou tratando as coisas como elas devem ser tratadas? Vai dar certo para todo mundo? Não vai. Então, a gente tem que trabalhar na equidade. Cada pessoa precisa de uma situação, precisa de algo, né? Mesmo na questão da oportunidade. Tem pessoas que querem chegar em outro lugar, querem fazer, gostam de fazer de um jeito. Tem outros que gostam de fazer do outro. Tem pessoas que gostam de participar de alguma coisa, tem outras que gostam de ficar mais quietas. Enfim, cada um no seu modo, mas se a gente tratar todo mundo como igual e falar, agora todo mundo aqui nessa sala vai ter que falar, vai ter que criar uma história aqui e contar todo mundo aqui na sala. Vocês vão se sentir todo mundo iguais, ouvidos e tal, respeitados? Não, porque talvez a Virgínia não goste, talvez a Fernanda não queira naquele dia, não tá no, né? Então, a gente trabalha o conceito da equidade. Tá claro, pessoal? Beleza. Sim. Então, é assim, ó, o conceito da equidade é esse aqui, ó. É muito fundo aí? Não, tá batendo no meu pescoço. É isso? Pensou se a girafa fala, né, pro macaquinho? Pula aí que tá rasinho. O que o cara faz? O cara não teve aquela oportunidade, ele não tem o mesmo recurso que ela, ele não veio da mesma natureza que ela, não vai funcionar, não é verdade? Então, não dá para a gente achar que equidade é igualdade, né? E trabalhar, estou sendo inclusivo, pula aqui. Não dá. A gente tem que avaliar as pessoas como elas são, o que elas têm, o que elas estão agregando, onde elas querem chegar, tá certo? Bom, isso aqui é só para a gente falar um pouco disso, assim, né? E trazer um pouco de ciência para o negócio. Todas as pesquisas, eu nem vou ficar falando de todas elas aqui, trazem
a questão da importância de existir equipes diversas e complementares. Porque à medida que a gente tem diversidade e complementariedade, a gente consegue trabalhar, né, de uma maneira mais organizada, mais criativa, compor diferentes coisas no nosso processo. Então, isso não sou eu, Karen Gomiero, que estou falando, é a McKinsey, é a Deloitte, é a Harvard Business Review. Nossa, hoje eu estou ruim para falar, hein? Então, essas empresas que fazem pesquisas constantes e avaliam performance e inovação nas empresas, conseguem trazer para nós, né, a importância de a gente trabalhar a questão de equidade, diversidade e inclusão, tá? A mesma coisa aqui, gente. Mais engajamento, melhores resultados, né, mais chance de atingir resultados diferentes. Alguém que, de repente, está ali quieto e traz uma alternativa, você fala, nossa, como é que eu não pensei nisso? Né? E, além de tudo, para vocês que são líderes, que têm negócios, né, que trabalham em empresas, a gente consegue também mostrar, né, que na nossa empresa a gente traz pessoas. Então, a gente reduz o turnover, porque as pessoas se sentem pertencentes, a gente aumenta a atração, porque a pessoa fala, eu quero trabalhar nessa empresa porque ela tem uma política legal, ela valoriza o que as outras pessoas trazem. Então, naturalmente, a gente vai se tornando uma empresa mais empregável, tá certo? E aí, né, diversidade sozinha não basta, pessoal. Só gera resultado quando ela vem acompanhada, então, do quê? De inclusão e igualdade, equidade, tá certo? 5 minutinhos para ouvir vocês, antes da gente começar a falar um pouco do que a Renata começou lá na dinâmica, que é sobre a questão preconceito, enfim, a gente vai falar um pouco disso. Mas queria ouvir vocês, se vocês têm algum comentário, alguma preocupação até aqui. Até aqui estamos na mesma página. Então, agora a gente vai entrar um pouco nisso que a gente estava falando. Quando eu era mais nova também, há alguns anos atrás, a gente falava muito da questão de rótulos, preconceitos. E hoje a gente está trazendo, né, um pouco disso numa linguagem um pouco diferente. Porque quando a gente fala de percepção, minha gente, o que vocês entendem por percepção? Vocês já falaram, alguém até aqui na aula, de repente, algum professor falou um pouco da questão da percepção e da nossa história? Não lembro de ter ouvido as expressões, professor. Então, vamos falar um pouco sobre isso para a gente entrar nos vieses inconscientes, assim. Quando a gente fala de percepção, a gente está falando da gente perceber, certo? Perceber o outro, a partir do que a gente percebe o outro? Vamos pensar num exemplo de um acidente de carro, de uma batida, tá? Então, a gente estava lá andando, e aí a gente viu, ou a gente estava lá e tinha uma batida de carro. Quantas histórias a gente tem? No mínimo 3. Quem falou 3? Eu. Tá, eu ia fazer uma votação, mas você já deu a história. No mínimo 3. A gente tem a história do que bateu na frente, do que bateu atrás, e a história do que aconteceu, certo? Se a gente considerar os observadores, a gente vai ter umas 50. E essas histórias, essa percepção vem da onde? Da vivência que a pessoa tem. Exatamente, da nossa realidade, da nossa vivência, da nossa história, das nossas experiências. Então, por que a gente também fala tanto nas empresas sobre diversidade, sobre a gente falar de inclusão, falar nas empresas, fala no mundo, né? Mas aqui a gente está falando um pouco mais das empresas. Porque a gente viveu, vamos falar da nossa história primeiro, para a gente entrar depois aqui na percepção. A gente vem vivendo situações que às vezes tem dominância de um mundo, dominância de um país, dominância de um governante, dominância de uma cultura, dominância
de modos de trabalho. E o mundo corporativo também tem suas tendências e foi sendo construído em cima de tudo isso, né? Então veio a Revolução Industrial, veio a tecnologia, e aí, no começo, crianças trabalhavam, depois pessoas eram escravizadas, não recebiam para trabalhar, e essas coisas foram vindo. Então a gente tem um modelo mental que ainda carrega muita herança. E a nossa percepção, ela é feita das nossas heranças, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu na cultura familiar, religiosa, escolar. A gente vai trazendo tudo isso para formar o que a gente acredita e o que a gente não acredita, certo? Até aí tá tudo bem. Até aí, se vocês me falarem qualquer pessoa no mundo que não tenha isso, não vai existir. E até então também vai existir uma coisa que é o julgamento. Também, das 27 pessoas que estão aqui nessa sala, julgamos. Porém, o que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Quando a gente julga, ali tem um nozinho, alguma coisa ali que nos pegou, que é ali que nos mostra que tem alguma coisa que a gente não está enxergando, ou que é diferente da gente, ou que pega a gente ali no contraponto. É isso mesmo ou não? Então, a gente precisa começar a prestar atenção nessa parte. Então, isso que são os vieses inconscientes. São aqueles atalhos da nossa cabeça que imediatamente você vê essa foto aqui e vê uma moça com sapato de salto, taratá, você já assume que ela é uma executiva. Você vê um computador lá atrás, você já assume que isso é uma empresa, que é uma empresa chique, de tecnologia. Imediatamente você forma isso na sua cabeça. Sim ou não? Então, pode ser verdade ou pode não ser isso aqui. Né? Pode ser que a gente esteja entendendo tudo errado do que está acontecendo ali, né? Então, isso já nos mostra um viés inconsciente, tá? Então, são os nossos modelos mentais, os nossos atalhos, aquilo que influencia a nossa percepção, que faz a gente enxergar de uma maneira, talvez... Ai, eu tô fazendo isso toda hora. Chata, né? Não tão adequada, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho... Cheguei. Sobre isso. Então, nós vamos fazer um outro exercício. Ai, que chato, hein, gente? Que vergonha. Professora, não faça isso. Vocês estão vendo a tela? Ah, que tem, viu? Mas fica pequena. Agora? Mas ela não está em tela cheia, não. Agora entrou, né? Agora sim. Agora sim. Então, nós vamos fazer um exercício para a gente pensar um pouco sobre isso. É o seguinte. Vocês chegaram em um hotel para um retiro. Cada participante trouxe um acompanhante. O hotel só tem quarto disponível para duplas. E o seu acompanhante, na última hora, não pôde ir, teve um problema e falou para você assim, olha, ô Cristiane, infelizmente aqui eu tive um problema em casa, eu não vou poder ir com você. Então você precisa escolher alguém da fila de espera para compartilhar o quarto com você. Tá certo? Eu vou passar um a um aqui e eu quero que vocês vão olhando e anotando quem vai dormir no quarto de hotel desse retiro com vocês. Beleza? Vamos começar pela Maria. A Maria tem 28 anos, é recém-formada e é introvertida. Como nova profissional, ela está navegando pelos primeiros passos de sua carreira. Sua natureza introvertida significa que ela pode precisar de mais tempo para se expressar em reuniões, mas as suas contribuições são sempre bem pensadas e valiosas. Ok?
Anotaram, Maria? Sim. Carlos. O Carlos tem 52 anos. Ele é um líder experiente e extrovertido. Com décadas de experiência, Carlos traz uma perspectiva madura e habilidades de liderança naturais. Sua personalidade extrovertida o torna um comunicador eficaz e um mentor valioso para membros mais jovens da equipe. Anotaram, Carlos? Aisha. A Aisha tem 34 anos, é imigrante e fala pouco português. Ela representa a diversidade cultural da nossa equipe. Embora ainda esteja aperfeiçoando seu português, sua experiência internacional e perspectiva única agregam valor significativo aos nossos projetos e processos. O João. João tem 45 anos, cadeirante, é muito simpático. O João é conhecido por sua personalidade calorosa, atitude positiva, sua simpatia natural, cria um ambiente acolhedor para todos, e a sua experiência de vida oferece perspectivas importantes sobre acessibilidade e inclusão. Tudo bem até aqui? Helena. Helena tem 60 anos, é professora aposentada e gosta de silêncio. Vou até falar baixinho. Helena traz décadas de experiência educacional para a nossa equipe. Sua preferência por ambientes mais silenciosos reflete sua natureza contemplativa e sua capacidade de trabalhar com foco profundo em projetos complexos. Viram, Helena? Rafael. Rafael, 25 anos, criativo, mas muito competitivo. Rafael combina criatividade jovem com um forte impulso competitivo. Essa combinação pode gerar ideias inovadoras e resultados excepcionais, embora seja importante canalizar sua competitividade de forma construtiva. Pedro. Pedro tem 30 anos, é LGBTQI ABCDA+, bem-humorado e comunicativo. Pedro traz energia positiva e excelentes habilidades de comunicação para a equipe. Seu bom humor ajuda a manter o moral alto e sua abertura sobre identidade contribui para um ambiente de trabalho mais inclusivo. Foi? Acho que estamos chegando no final. Letícia. Letícia tem 40 anos, é mãe solo, muito organizada. Letícia equilibra responsabilidades de ser mãe solo com sua carreira profissional. Suas habilidades organizacionais excepcionais são fundamentais para manter projetos no prazo e garantir que nada seja esquecido. Tudo bem? Já sabem quem vão levar para o quarto de hotel com vocês? Sim. Sim. Então, vamos abrir a sala. É 5 minutinhos, tá, pessoal? Eu quero que vocês contem uns para os outros quem vocês escolheram e por quê. Depois que vocês falaram por quê, eu quero que vocês juntos tentem identificar, vocês mesmos, autopercepção. O que vocês realmente acham que chamou a atenção de vocês e o que tem a ver com vocês, a escolha que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Discutiram um pouco quem vocês vão levar? Ficaram satisfeitos? Escolheram pessoas parecidas? Opa. Professora, pelo que eu percebi no grupo, né, a sensação que eu tive, assim, de uma forma geral, o pessoal acolheu bem a questão da diversidade. Então, eu percebi que o pessoal optou mais pela diversidade mesmo, acho que para uma questão de ampliar o conhecimento mesmo. Olha só, abertura, então. E diversidade, você está falando do rapaz cadeirante lá, como é que era o nome dele, João? Eu acho que em todos os sentidos, professora. Aí a questão de cultura, né, da imigrante, teve gente que escolheu a questão de idade um pouco mais nova, teve um que escolheu um pouco mais experiente, então, diversidade no geral mesmo.
Boa. Na verdade, né, Alex, diversidade era tudo e todo mundo era assim, cada um com seus prós e contras em algum momento da vida, não é verdade? Sim. Então, tudo ali era diverso. Legal, boa. Que mais observações vocês tiveram, gente, em relação a fazer escolhas e as escolhas que vocês fizeram? Algo chamou a atenção, assim? Alex falou, ó, eu tentei pegar alguma coisa que fosse ser diferente de mim, no meu grupo também, as pessoas optaram por conhecer pessoas ou idades que não são similares às minhas, porque eu quis ampliar aí, né, um pouco da minha bagagem de história, de vida e de conhecimento, né? Vai lá, fala lá, Renata. O engraçado foi, todo mundo apontou 2. Ficamos em dúvida entre. Então, ou era o incomum, né, que tinha com a pessoa, ou que gostaria de aprimorar. Muito bom, muito bom. Então, o que tem em comum é você buscando o seu igual, né? E o que quer aprimorar, talvez você buscando um pouco do diferente aí, né? Muito bom. Mais alguma percepção, minha gente? Professora, foi Fala. uma coisa que a Maria Vitória comentou. Eu ignorei completamente os homens. Eu ignorei, assim, eu não vou escolher homens, vou escolher uma mulher para levar para o retiro. Quando as colegas comentaram, fiquei na dúvida entre um e outro, foi aí que eu percebi que realmente... Nem passou na sua lista. Não passou. E quando a Maria Vitória comentou, eu falei assim, não, realmente foi meu viés. Olha só. Não vou nem falar que foi inconsciente. Ele foi levemente inconsciente, mas rapidamente você se deu conta, né? Sim. Que bom. Não, assim, eu assumi mesmo, é meu viés, eu achei, considerando, eu sei que é uma situação hipotética, mas ainda mais considerando, tipo, quartos em dupla, eu prefiro uma mulher. Mas, assim, todos os participantes tinham ótimas características, ótimos pontos, que também que eu me identifico, que eu também não me identifico, mas é aquela coisa da diversidade, que a gente tem que ter pontos diferentes para identificar tudo diferente, realmente, mas assim, eu acho que esse exercício trouxe um pouquinho assim, tipo, nessa situação eu não pensei em nenhum homem. Tá. Bom, o que eu trago para vocês nesse sentido, né, é que assim, realmente, qualquer pessoa ali estava super bem colocada, né? Esse é extrovertido, esse é inteligente, esse é professora, esse não sei o quê, mas, assim, a diversidade, ela vem de não só da questão... A gente ia encontrar uma série de coisas que são diferentes de nós, em cada pessoa que estivesse ali, né? Realmente ia ser um aprendizado, dividir o quarto com uma pessoa que você nunca viu, né? Uma abertura, né? Então, a gente precisa começar a se dar conta, e que bom que vocês trouxerem esse exemplo, né? De que, assim, eu tenho esse viés, eu tive esse viés para essa situação, e era inconsciente, de repente eu me dei conta de que eu fui direta naquele ponto, e é o que acontece mesmo, né? E que bom que você já se deu conta, que você pode fazer escolhas também, né? Fala, Diane. Eu fui para um olhar o menos próximo e para ficar bem distante. O confortável seria pensar em alguém que eu tivesse ali alguma semelhança, afinidade, mas eu fui para uma pessoa que eu pudesse ter ali uma outra referência, bem distante, mas não foi, foi bem consciente em escolher algo diferente. Projetando isso. Legal. E você percebeu as diferenças que essa outra pessoa ali do perfil ali teriam com você? Sim. Sim. Tá. E foi para sair do confortável, que é o mais fácil. Legal. Então, né, minha gente, voltando aos vieses,
Eles são esses atalhos automáticos, esses gatilhos. Imediatamente, ô Vitória, desculpa eu usar o seu exemplo, eu vou ficar num quarto, eu não pensei conscientemente, mas eu fui numa mulher. Podia ser o trabalho, a gente podia estar falando aqui do trabalho, uma pessoa que vai trabalhar com você. Aí a gente não estaria provavelmente falando de homem ou mulher, mas estaria falando de alguma coisa. Ou você fala assim, não, eu gosto mais de trabalhar com mulheres. Às vezes a gente não percebe isso. Ah, essa pessoa aqui fala demais e eu sou mais quieta. Às vezes na entrevista você tem algum incômodo, você está conversando com alguém, te incomoda e você não sabe de onde vem. Né? Então, isso vem dessa questão nossa, né, do desenvolvimento, dos rótulos, dos modelos que a gente vai formando e a gente não se dá conta. E a gente carrega, como eu falei, uma cultura. Então, não só de história, mas também de vida, mas também de história, né? Vocês já ouviram falar, quando a gente fala assim, às vezes eu escuto bastante isso, assim, nossa, eu, quando era estagiário, fazia um monte de coisa, agora esse estagiário não quer fazer mais. Ah, no meu tempo, eu tinha que ficar quieta quando o chefe falava, agora o funcionário quer questionar. Então, assim, certo ou errado, gente, não estamos discutindo o que é o certo e o que é o errado, e nem discutindo às vezes a situação em si, que às vezes tem outras questões envolvidas. Mas assim, as pessoas às vezes acham que que o outro tem que viver o que a gente viveu. E às vezes não funciona assim, né? A gente tem que se colocar no sapato do outro, porque se puser no sapato 36, só serve para mim. O sapato 36 não vai servir para o Alex, eu acho, nem para o Rafael, nem para o Arthur, que tem sapato que deve ter pé maior que o meu. Então, assim, temos que pensar na questão do sapato, certo? Acreditar que pessoas introvertidas são menos competentes. Isso é uma crença, né? Então, assim, a pessoa não fala nada, então ela não é competente. Aquele que fala mais é mais competente. Então, eu vou contratar aquele que fala mais, né? Associar a liderança automaticamente a homens, né? Então, isso já foi e ainda é, né? Já são estereótipos que existem. E a Renata falou daquela palavra de preconceito, rótulo, enfim. E aí, Renata, é legal a gente pensar o seguinte, né? A gente julga isso, assim, como sendo uma coisa que a pessoa tem clareza, mas às vezes ela não tem. Né? Às vezes aquilo é o certo na cabeça dela e ela não sabe nem por quê. Então, assim, é um preconceito, né? É um viés. Mas a gente precisa ajudar a pessoa a enxergar, porque ela não enxerga. É igual a hora que bateu o carro. A hora que bateu o carro, o cara que relevou a batida vai contar aquela mesma história, o outro vai contar outra, e o policial, quando chegar, vai ter a terceira. E como que isso impacta nas organizações? Como que isso impacta no nosso trabalho? Né? Então, aqui, né, a gente tem aqui o efeito mini-me. Né? O que é o efeito mini-me? É você só buscar trabalhar, estar junto, encontrar, almoçar com as pessoas que são parecidas com você. A pessoa que veio do mesmo bairro, a pessoa que veio da mesma escola, a pessoa que veio, que tem alguma mesma crença, né? É um mini eu, né? Então, se eu sou líder, eu vou contratar uma pessoa que... Eu sou psicóloga, né? Então, só vou contratar gente que fez psicologia, que eu acho que é melhor. Ah, não, tudo bem, o administrador é legal, mas o psicólogo, nossa, ele vai conseguir me entender melhor. Então, eu vou trazendo só gentinhas como eu, né? Só minimis, né? Para a gente poder trabalhar junto. E aí vai ficando tudo igual, né? A gente vai criando aquela cultura do tudo igual, tudo igual, tudo igual. E aí, quando a gente precisa de uma diversidade, quando a gente podia complementar, quando a gente podia trazer coisas de aprendizado, a gente não consegue trazer, né? Outra coisa, promoções e reconhecimento. A gente supervaloriza um perfil e não enxerga talentos diversos nos outros, né? Então, só aquela pessoa reconhece apenas quem é extrovertido, já dei esse exemplo. Então, assim, só quem
fala, quem vai lá na frente, quem na reunião sempre fala a mesma coisa, tal, a gente é só aquele que vai ser reconhecido. Mérito. A gente confundir, às vezes, presença física com produtividade. Ah, o cara tá lá das 8 às 6, tal. Então ele é melhor do que o outro que não tá lá. Ou que chega mais tarde todo dia porque ele passa em algum lugar. Ou que faz home office 3x2. Enfim. Então a gente confunde, por exemplo, isso é um exemplo, a situação. Progressão. A gente limita oportunidades baseadas em estereótipos. Então, por exemplo, essa pessoa só fez faculdade, não fez pós-graduação, então acho que ela não vai poder ocupar esse cargo. Eu prefiro só quem fez pós-graduação. Enfim, tem várias coisas que às vezes passam na nossa cabeça, a gente não se dá conta e que enviesam a situação. Mas tem gente que fez pós-graduação e gente que não fez, e um é melhor que o outro, e tem mais competência, e está na frente, está tudo bem, gente. O que a gente não pode é não saber qual foi o critério que a gente está usando para poder selecionar, ou contratar, ou promover. A gente tem um critério? Se a gente tem esse critério, então ok. Só que seja um critério que esteja aderente, né, ali ao dia a dia do trabalho, tá certo? Tudo bem? E aí a questão do viés, né, gente, para a gente poder entender, ele não é uma falha de caráter, ele é uma limitação natural nossa, né? Então, se a gente não começa a prestar atenção nisso, trazer consciência, questionar esses padrões, a gente vai ficar sempre com esse mesmo olhar. E quando a gente começa a enfrentar, falar, nossa, eu acho que eu tenho esse viés mesmo, deixa eu ver se é em todo lugar, deixa eu ver se é com todas as pessoas, deixa eu ver de onde isso pode estar vindo, a gente consegue ir agregando e até convivendo, porque às vezes não é a gente que escolhe, e aí tem outras pessoas que a gente não consegue trabalhar, e a gente começa a poder pensar de uma maneira diferente. Tá certo? Tudo bem? Então, para a gente prestar atenção, né, como líder ou como pessoas que são influentes na nossa área aí, de alguma forma, então, assim, usar critérios objetivos, fazer painéis, entrevistas com mais de uma pessoa, pedir a opinião de outras pessoas, discutir junto. Nas reuniões, monitorar quem fala mais, garantir espaço para todas as pessoas, dar voz. Olha, às vezes tem uma pessoa muito quietinha lá, o Alex é muito quietinho, a Fabiana muito quietinha. Não falam nada na reunião. Aí você vai para a reunião. Você não vai chamar a pessoa lá na hora da reunião e falar, fala, Fabiana, que eu quero te ouvir. Mas você pode, né, falar assim, antes da reunião começar. Ô, Fabiana, eu percebi que você nunca fala naquela reunião, que você está mais quieta, está sempre quietinha, e eu queria ouvir um pouco tuas ideias. Vai lá, conversa, conta um pouco hoje, eu quero que você apresente seu projeto lá para nós. E aí a Fabiana já se prepara, né, para ela não ser pega de surpresa, às vezes ela é muito tímida, ela vai lá e se prepara para falar. Então, fica diferente você dar voz para outras pessoas, para não ficar sempre lá, fala o João, fala o Pedro, fala o Henrique, não fala a Fabiana, né? Feedback. A gente está muito atento ao julgamento baseado no estilo pessoal, quem fala pouco, quem não é líder. Às vezes, gente, o jeito de vestir, né? Então, a pessoa vem com terninho e a outra pessoa vem de calça jeans. Pronto, já forma uma opinião na nossa cabeça de como é um e de como é outra. Imediatamente. É errado? Não, não é errado. Errado é a gente não parar para pensar que a gente tem que questionar isso e confirmar as nossas hipóteses antes de julgar. Não é verdade? Isso é errado. Eu olhar aqui para a Diane, para a Fernanda, para a Fabiana, eu estou falando o nome de vocês que vocês estão na minha tela aqui na frente, tá, minha gente? São as primeiras da telinha aqui. Olhar para vocês, e aí eu falo assim, a Fernanda é assim, a Vitória é assim, a Daiane é assim, sem investigar, sem perguntar, sem conhecer, eu assumo que eu tenho algum viés. Então, eu preciso conhecer, investigar, questionar, saber o que é fato, o que não é, né? Saber se o estagiário
não está fazendo o serviço mesmo, ou se a gente quer que ele seja aquele estagiário da nossa cabeça. Saber se a pessoa que a gente está contratando não é boa mesmo, a de terninha melhor que a de calça jeans. Por quê? Porque ela é boa ou porque ela está com aquela roupa? Né? Então, errado é a gente não verificar as nossas hipóteses, tá certo? E aí, né? Essa é a pergunta que eu estava falando para vocês. Será que a gente está escolhendo isso porque realmente é melhor? Ou porque nos está parecendo mais confortável e familiar? Né? Então, questionar as nossas escolhas é o que faz a gente começar a abrir, né, para... lá vem. Fui eu de novo. Questionar e abrir para não ter... Aqui. Para não ter uma questão de viés, ao invés da gente ter uma análise crítica da situação. Tá certo? Pessoal, diversidade, inclusão, equidade, viés. Tá tudo bem? Sim. Quem tá sem vídeo aí, se quiser fazer um joinha para mim, boa, valeu. Agora a gente vai entrar um pouco mais no papel do líder e na empatia. Eu nem sei o que eu vou falar para vocês na semana que vem, que o nosso tema é focado na empatia. Mas não dá para eu falar de diversidade sem trazer um pouquinho do tema e a gente vai começar a entrar nele e já vamos conhecendo, tá certo? Semana que vem a gente acha coisa para falar, fica tranquilo. Empatia. Quem já viu esse vídeo? Quem já ouviu várias coisas sobre empatia? Se colocar no lugar do outro, não é bem assim, é perceber o outro, lá. Esse vídeo da Brené Brown, vocês conhecem a Brené Brown? Já ouviram falar, né? Ele traz, é bem bonitinho, assim, ele traz bem marcada essa diferença do que é simpatia e do que é empatia. Posso pôr para vocês verem? Vocês me falam se estão com som aí, tá? Espera aí. Hoje eu 10-0 pro vídeo. Tá saindo som? Não? Não. Ixi, peraí. Então, peraí. Peraí. Não podemos. Deixa eu ver. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Estão cansados, né? Já tô vendo a carinha de vocês. Essa chuva que deu em São Paulo já acabou com toda a energia da semana. Segunda-feira tá mais assim. Viu? Eu naquela cidade, a gente quase morreu esses dias, porque estava pegando fogo na Floresta Ipanema, né? E a cidade ficou inteiramente cinza. Muita fumaça, foi horrível. Graças a Deus que choveu, né? Aonde? No Rio de Janeiro? Não, eu moro aqui em Sorocaba. Então, aqui é em volta da Floresta Ipanema, né? E pegou muito fogo aqui, muitos hectares perderam. Vamos ver se está saindo o som. Vê. Peraí. Tá saindo o som? Ainda não. Não. Nada? Não. Ué. Eu vou pôr aqui no YouTube, vamos ver. Que vergonha. O Google Meeting não é meu...
meu forte, viu? Eu vou pôr aqui. Ixi. Troço me ajuda, mas é pouco, né? Vamos ver. Agora acho que vai, vamos ver. Entrou? Agora sim. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you can climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Deu para ouvir? Deu para entender? Sim, deu para ver. Deu, mas foi rápido. Não deu para pegar tudo? Mas alguma parte vocês pegaram. Que parte que vocês pegaram? Me fala. Esse, pelo menos, é impressionante como acontece demais, assim, quando você, né, um comentário, pelo menos você fala, gente do céu, pelo amor de Deus, então tá. Pelo menos você tem um marido. Conversar, né? Pelo menos você tem um marido, pelo menos uma nota 10. Pelo menos você tem um filho ruim, mas tem uma filha boa. Professora, a diferença, né, da simpatia com a empatia e a conexão, a desconexão, e tem tudo a ver com o mês do Setembro Amarelo também, né, aquela parte do buraco lá escuro e tal. Sim. Você não tá sozinha. Totalmente a ver com o mês de Setembro Amarelo, né? A gente, claro, você está numa festa... Eu acho de empatia é que muitas vezes eu sinto falando, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, você tem que ficar com o outro, né? Mas não se colocar, e sim compreender, estar junto ali, estar presente, não se colocar, como as pessoas erroneamente colocam, né? Não dá para se colocar, né? Se eu contar para você a minha dor, você vai viver a minha dor? Você sabe o que eu estou sentindo? Não sabe. Mas você sabe
É igual no momento de luto, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fica falando besteira. E o importante para a família ali é você estar junto e falar: eu estou aqui. Se você precisar, eu estou aqui. É essa conexão. É a mesma coisa que eu acho que é da empatia, né? Isso. Você se dá conta que existe uma situação, que existe uma dor. Né? Isso é você estar junto e se colocar. É claro que você vai sentir. Você não vai sentir igual a pessoa, mas você vai sentir ali que ela está com uma dor, que ela está com uma situação, que ela tem uma dificuldade, sei lá, um problema, ou que ela precisa resolver alguma coisa e ela não está conseguindo, né? Enfim, até uma alegria, né? Que ela, por exemplo, vai ter engravidou depois de muitos anos, está grávida, vai ter um bebê. Então, você vai, seja feliz ou seja triste a situação para aquela pessoa, você vai estar junto ali, você vai identificar, né? Então, você vai conseguir estar junto ali, como o Alex falou, Fabiana, Renata, enfim, trouxeram, a gente vai levar. Claro, a gente às vezes é simpático com as pessoas, você não conhece a pessoa, tal, tá tudo bem, gente, ser simpático. Oi, tudo bem, como vai? Contar uma piada, beleza. Mas ali é bem para a gente dividir e conseguir entender a diferença de você estar sendo simpático e de você estar sendo empático, não é verdade? E falando do tema da diversidade, muitas vezes a gente encontra, né? Encontra no dia a dia, no trabalho, na escola, nos nossos filhos, com o marido, enfim. A gente encontra situações, né, que nos levam a ver que pessoas estão se sentindo excluídas, ou que aquela situação não está legal, né? E como é que a gente faz para incluir? Se a gente não se der conta, né, de que a gente não está incluindo, que outras pessoas não estão enxergando, a gente não consegue chamar atenção, né? Então, a gente sai da percepção e do entendimento do que é diversidade, e diversidade aí a gente traz isso de uma maneira super ampla, né? Não é uma diversidade que a gente fala do que a gente só vê hoje em dia, né? Que as pessoas limitam ali a um rol de situações, mas não é isso, quer dizer, é isso também, mas não é só isso, para a gente entender como é que a gente consegue tratar com equidade, como é que a gente se dá conta dos nossos vieses e como é que a gente, a partir da empatia, consegue ir trazendo isso, né, para uma situação mais inclusiva e acolhedora. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos voltar, eu já não sei mais nem para onde eu volto aqui, gente do céu, esses PowerPoint. Vamos ver se dá certo. Tá grande para vocês ou tá pequeno? Agora tá grande. Tá. Então, a empatia está relacionada à nossa competência de captar as motivações, medos, expectativas, a dor do outro e analisar a situação junto com ele por meio dessas perspectivas. Tá ok? Isso que a gente acabou de falar. E o papel do líder, né, minha gente? O papel do líder é ser engenheiro. Vocês não estão vendo, né? Ou estão? O papel do líder é ser um engenheiro, um construtor, minha gente. Esse é o líder, né? O nosso papel é a gente conseguir fazer essas pontes, né? Pensar nessas conexões, como é que a gente junta isso, como é que a gente traz alguém que está do lado lá, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o outro, e a gente começa a conectar isso e trazer, né, o que como é que fala? Resulta de tudo isso. Né? Então, o nosso papel aí é ser um construtor, né? Construir pontes, ligar essas coisas todas. Eu trouxe esse vídeo para vocês também, para a gente ver a questão da inclusão e da diversidade. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Isso foi uma propaganda, um vídeo de uma empresa, acho que é alemã, acho que até Volkswagen. E tomara que, eu acho que eu vou ter que pôr no YouTube também, né? Vamos ver. Acho que é melhor. Vamos pôr aqui no YouTube, que aí a gente consegue ver com o som. Espera aí.
Aqui. Em Estocolmo. Deixa eu pôr para vocês em tamanho grande. Isso aqui foi uma iniciativa da Volkswagen. Eu vou tirar daqui, peraí, que eu tenho que mudar. Porque eles fizeram essa iniciativa lá no metrô para favorecer as pessoas a se movimentarem, a andarem de escada. As pessoas, eles estavam percebendo que as pessoas já estavam ficando muito sedentárias, enfim. Então, eles criaram essa iniciativa aqui para chamar a atenção das pessoas, ó. Me fala se vocês estão vendo. Sim? Tudo certinho. Tá. Então, vamos lá. Deu para ver direitinho? Gostaram? Boa, né? E aqui para chamar a nossa atenção, né, como líder que tem que pensar, às vezes, em alguma coisa diferente para gerar diversidade, né? A gente pensa sempre num café da manhã, mas a gente pode pensar em alguma coisa diferente numa reunião, a gente pode pensar em pedir para as pessoas compartilharem alguma história, alguma situação, a gente pode fazer alguma coisa na entrada do escritório, sei lá, a gente pode inovar, né? Então, vocês viram, aumentou 60% o índice das pessoas na escada que não era rolante. Teve horas que a escada rolante ficou vazia, né, que não tinha nem gente, né, que as pessoas começaram a achar divertido e começaram a se estimular, né, a subir a escada de uma maneira diferente. Aqui a gente vê empatia, a gente vê a questão de promover a inclusão, as pessoas começarem a fazer as coisas de um outro jeito, enfim. Legal? Estão aí ainda? Sim. Sim. Opa! Eu estava aqui pensando que eu provavelmente chegaria, se eu cruzo com isso, eu ia chegar no trabalho atrasado, eu ia tomar um... Eu com certeza ia ficar irritado, porque eu ia ficar na mesma tecla. Aí você ia achar um negocinho na tecla, você ia querer arrumar. Uhum. Em algum lugar tem algum empresário que 60% chegou atrasado porque ficou brincando na escada. Ficaram brincando, eu assim, o que você ficou fazendo? Eu fiquei brincando. Teve um que fizeram tem um bom tempo também, que eu me lembro disso, de amarelinhas, né? Desenharam amarelinhas no chão, numa avenida de bastante movimento, tipo Paulista, mas acho que não foi aqui. Já faz um tempo, aí eu lembrei disso também. Olha só que legal. Caracol.
E todo mundo que passava... Eu já tive situações... Fala, Otávio. Não, eu estava pensando aqui, aí foi um teste, né? Eu não sei quanto tempo ficou aí, mas passado um mês, algum tempo, será que não voltaria esse 60% à rotina normal de utilizar a escada rolante? Pode ser que sim, né? Por isso que a gente não pode dormir, viu, Otávio? A gente tem que, foi um bom ponto. Está inovando, né? Sempre atento. Porque se você falar assim, captei isso, não tenho mais esse viés, não sei o que, e acomodar, amanhã aparece outro. Assim, o autoconhecimento é uma coisa que vai longe, né? Então, a autoliderança, para a gente poder liderar o outro, é uma coisa super legal, assim. Você chamou atenção para um tópico como esse, muito legal. Eu tinha pouco dinheiro, uma vez eu fiz um coffee break na empresa, que era um tema voltado, mais um tema de criação, inovação. Eu fiz gelatina, fiz bala de goma e coloquei essas coisinhas bem baratinhas. Pareceu que eu tinha super criado, assim, e eu não tinha um tostão para fazer. Eu fiz a gelatina na geladeira da minha casa. E as pessoas acharam o máximo, assim, nossa, eu voltei a ser criança. E deu certo, sabe? Então, às vezes, a gente pensa que não vai, que vai fazer alguma coisa que não vai incluir, que as pessoas vão se sentir tal, às vezes dá certo. Dá uma testada. Enfim. Boa. Obrigada, gente. Opa. E estamos chegando ao final, mas eu queria trazer isso para vocês, assim, né? Mimimi é a dor do outro que a gente não sente, né? E diversidade, a gente acho que não tinha falado disso ainda. Diversidade é você convidar para a festa, e inclusão é você chamar para dançar, tá? Faz sentido? Então, assim, a gente vai ter diversidade. Você vai chegar lá na festa, vai ter um que está mais quieto, um que está falante, um que está de calça, um que está de saia, um que está, sei lá. Mas a inclusão é a hora que você consegue trazer, né? E passar em todas as rodinhas, chamar para dançar, né? Então, aí a gente começa a sair, né, do mimimi e entrar na empatia, tá certo? Para a gente fechar, então, é esse o papel do líder, trazer autoconsciência, reconhecer que todos têm viés, inclusive a gente. Educação contínua, incentivar conversas, inclusão, empatia, trazer dados, exemplos, trazer um ambiente psicológico que a gente não fique estimulando, né, piadinhas, aquela exclusãozinha, aquela coisinha, nossa, você chegou aqui e tal. Então, não trazer muito assim, esse estímulo, modelar os comportamentos, né? Então, assim, a hora que você admite um erro, você está admitindo que a coisa aconteceu, pedir desculpa, corrigir práticas quando você percebe alguma exclusão, chamar a pessoa, conversar, falar, cara, olha, você percebeu aquilo ali? Você acha que a gente pode fazer diferente de uma próxima vez? Então, a gente modela e a gente dá exemplo, né, pessoal? Lembrem que a gente é vitrine e exemplo o tempo todo, o líder, né? O líder é um cara que as pessoas estão vendo, né? Se ele não estimular, se ele não valorizar, ninguém vai valorizar. Tipo, se aqui na empresa ninguém faz isso, por que eu vou fazer? Então, a gente tem que ser sempre o exemplo da situação, né? Garantir regras claras, processos justos, né? Saber por que a gente está fazendo aquelas coisas e estimular a diversidade de pensamento, né? Trazer, tentar agregar o máximo que a gente pode aí o pensamento quando a gente fala de diferenças, tá ok? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada. O nosso compromisso, juntos somos mais fortes. E aí eu queria fazer um compromisso com vocês. Qual será a sua primeira ação nos próximos 30 dias? A inclusão é um caminho contínuo de aprendizado. Cada gesto inclusivo multiplica oportunidades e transforma vidas. Né? E diversidade é a festa e a inclusão é chamar para dançar. Tá ok?
Vocês aguentam um último vídeo para fechar? Sim. Semana que vem não tem aula. Já acabei de dar aula aqui hoje. É brincadeira. Eu vou reivindicar. Espera aí. Que eu tenho que pôr aqui no YouTube, que eu não sei por que não está saindo o som. Espera aí, agora eu tenho que fazer o quê? Agora eu tenho que compartilhar com vocês, mas não é esse, que esse não tem som. Tem que parar. Colocar esse. Estão vendo já? Ainda não. Estão vendo nada na tela? Ainda não. Entrou? Não. Não. Não entrou? Agora sim. Agora sim. Agora tá entrou. entrando, né? Todo mundo? Posso colocar? Já baixou aí para todo mundo? Sim. Então vamos lá. Esse é para mim. Fechou, minha gente? Bonitinho, né? Esse vídeo traz empatia, equidade, diversidade e inclusão. Não é verdade? Sim. Totalmente. Fala da gente tratar o outro como ele precisa ser tratado, da gente se esforçar para reconhecer os recursos que ele tem, tentar incluir, né? E a gente não simplesmente assumir, né, algumas posturas sem ter clareza e sem investigar situações, tá ok? Fechou diversidade? Partiu para empatia semana que vem? Partiu. Tá bom, minha gente. Vamos descansar, então. Um beijo. Professor, esse último vídeo tem a questão que é muito comum, né? A gente vê nas organizações, vê aquilo e reclama, né? Principalmente o pessoal que gosta de reclamar. Então, ali foi criada a solução e o abraço coletivo mesmo. Não é? Foi fofo, né, Alex? Foi.